Carta de Judas, capítulo único, do verso 1 ao verso 25, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços
e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Quero convidar vocês a fechar os olhos, pensar em Deus agora. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse grande privilégio de nos reunirmos como família, diante da tua presença, para te louvar, para levantar a ti nossas orações, para ter comunhão e agora para ouvir a tua voz. Não deixe que nenhum de nós desperdice esse momento, essa oportunidade. Queremos ouvir tudo o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, o Senhor não deixe de nos falar nessa noite. Ministra ao nosso coração a tua palavra. E repreenda, Senhor, desse lugar toda manifestação que possa atrapalhar. E que somente a tua voz se faça ouvir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Uma radiografia do falso cristianismo. Essa carta que nós lemos foi escrita por Judas, que era irmão de Tiago, e também irmão de Jesus de Nazaré. Era um dos filhos de Maria, conforme nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 55. Essa carta foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo, e ela tem diversas semelhanças com a segunda carta de Pedro. Os destinatários são os judeus convertidos ao cristianismo que estavam espalhados pela Ásia Menor. O propósito principal da epístola é a advertência contra os falsos mestres que estavam, com suas atitudes e ensinamentos, implantando um falso cristianismo no meio do povo. Esse texto aqui traz em detalhes como é a vida daqueles que se dizem cristãos, mas não são de verdade. Então é sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Quais são as características daqueles que vivem um falso cristianismo? A primeira coisa é que eles não são crentes, eles não são convertidos. Nós podemos ler no verso 4 aí, que eles são dissimulados. Dissimular é disfarçar. O verso 4 mesmo diz que eles são ímpios. Ainda no verso 4 diz que eles negam o senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo é uma condição essencial para a salvação. Lá em Romanos 10, 9 está escrito, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para ser salvo, tem que confessar Jesus como Senhor. Essas pessoas negam o senhorio de Cristo, portanto, não são convertidos de fato. E também diz no verso 19 que elas não têm o Espírito Santo. Em Romanos 8, 9 diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Na verdade, eles não são cristãos. Eles podem até pensar que são, eles podem até se fazer de, mas eles ainda não se converteram de verdade, não entenderam a mensagem do Evangelho, não se renderam a Cristo. E por causa disso, essas pessoas são carnais, não são espirituais. No verso 4 diz que elas transformam a graça de Deus em libertinagem. Libertinagem é um sinônimo de licenciosidade. Olha só, a gente vê que no Antigo Testamento, na época da lei, o pecado era punido com rigor e instantaneamente. Não é isso? Olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento, Jesus estabelece a era da graça. E como Jesus, os apóstolos falaram de graça, muitas pessoas pensam assim: vamos pecar porque Deus perdoa. Escrevendo aos Gálatas, Paulo disse que algumas pessoas usam da liberdade para dar ocasião à carne. Tem gente que chega ao absurdo de dizer assim: a gente peca, depois a gente pede perdão. Não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós abraçamos o Evangelho de Cristo, que agora nós temos licença para pecar. Eu penso que aquele que está debaixo da graça e continua pecando deliberadamente é muito pior do que aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. A própria Bíblia diz isso. É pior do que o descrente.
A graça não nos dá licença para pecar. Muito pelo contrário, ela aumenta a nossa responsabilidade. No verso 13, diz que eles têm sujeira escondida. São como ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Ainda que se oculte, mas em dado momento, aquilo vem para fora. E todos aqui que já foram na praia, em determinada hora do dia, a onda, depois de remexer, ela deixa aquela sujeirada na praia, né? Tronco de árvore, folha, lata, garrafa PET, tudo aquilo que a falta de educação humana joga no mar, né? É assim que acontece com quem não é convertido de verdade. Aquilo pode ficar até escondido nas ondas, né? No mar da vida, muita coisa não dá para você enxergar o que está no fundo, mas chega uma hora em que aquilo remexe e vem à tona, e a sujeira então aparece. Judas vai dizer para nós também que essas pessoas andam segundo suas próprias paixões. Ele fala isso 2 vezes, no verso 16 e no verso 18. Paixão significa desejo pelo proibido, luxúria. São pessoas que estão sob o nome de cristãos, mas ainda seguem as paixões da carne. No verso 8 diz que eles contaminam a carne. Carne no grego é sarx, é o desejo animal. É a tendência pecaminosa que todo ser humano tem. E no verso 19 diz que eles também são sensuais. A palavra sensual no original é dependente dos desejos. Então essas pessoas são carnais. Elas são carnais nas suas conversas, são carnais nos seus gestos, são carnais nas suas atitudes. Essas pessoas também, elas agem mal com o seu próximo. Primeiro, elas são insubmissas. Está aí no verso 8 e também no verso 12. Rejeitam o governo, difamam autoridades. E no verso 12 diz que eles são pastores de si mesmos. Eles não se dão bem com aqueles que estão acima deles. Se é filho, ele não obedece os pais. Se é ovelha, ele não obedece o pastor. Se é empregado, não obedece o chefe. São insubordinados, insubmissos. Nos versos 8 e nos versos 10 diz também que eles são difamadores. Já havia dito que eles difamam autoridades, e no verso 10 diz que eles difamam também tudo que não entendem. Quando eles não entendem, ou não aceitam, ou não querem, eles difamam. Isso, além de ser pecado, é crime. Eles são agressivos. No verso 10 e no verso 13. No verso 10 diz que eles são brutos, sem razão muitas vezes. No verso 13 diz que eles são ondas bravias do mar. São pessoas que distratam as outras, são estúpidos, ignorantes, mal educados. No verso 12 diz que essas pessoas são traiçoeiras, comportam-se como rochas submersas, inclusive nas festas de fraternidade. O que é uma rocha submersa? É uma rocha que a pessoa que vai conduzir na embarcação não tem como vê-la. O capitão está dirigindo lá o barco e ele acha que está no caminho seguro, só que aquela rocha está submersa, está oculta. Então o casco do navio bate na rocha, se rompe e naufraga. As pessoas que vivem um falso cristianismo acabam se tornando esse tipo de gente, que fazem estrago na vida das outras, porque elas são traiçoeiras. Às vezes você pensa que pode confiar e de repente a sua vida está toda exposta. Às vezes você pensa que pode investir e de repente você está todo complicado. Porque elas estão nas festas de fraternidade. O que é uma festa de fraternidade? É uma festa de irmãos. O Salmo 55 diz: se fosse meu inimigo, eu fugiria. Se fosse a pessoa que me persegue, eu me defenderia. Quem é que complica a nossa vida? É aquele que a gente pensa que pode confiar. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse tal nem ainda com mais. Porque quando a pessoa diz: ó, eu não sou crente, não acredito na Bíblia, não acredito em Deus, beleza, a gente convive com ele normalmente. O problema é quando a pessoa se diz irmão. Aí você estabelece um outro nível de relacionamento.
Você vai pedir oração com ele, você vai expor seus problemas para ele. O verso 12 também diz que eles são enganadores. Eles criam falsas expectativas e decepcionam as pessoas. Diz que eles são como nuvens sem água e árvores sem frutos. Imagina no Nordeste, no sertão, o pessoal pedindo a Deus para chover e de repente aponta aquela nuvem escura, carregada, e você, graças a Deus, vai chover, e aquela nuvem vai, passou, não choveu nada. A nuvem não tinha água. Gerou uma expectativa, mas era só aparência. E então vem a decepção. Diz também que eles são como árvores em plena estação, desprovido de fruto. Vocês conhecem aquela parábola da figueira, que aparece em Mateus 21:19. Jesus chega diante da figueira, estava na estação de fruto, a folhagem estava bonita, Jesus procura fruto e não tem fruto na figueira. E Jesus então diz: jamais nasça fruto em ti. Ele amaldiçoa aquela figueira como uma figura da hipocrisia. Porque dizem os estudiosos que na figueira primeiro vem o fruto, depois vem as folhas. Então, se tinha folha, deveria ter fruto. Mas aquela figueira era uma figueira hipócrita, enganosa. Então, um falso cristão, alguém que vive um falso cristianismo, ele é enganador, cria uma expectativa que não se confirma. Diz também aí no verso 16, que eles são aduladores. Eles são bajuladores dos outros, porque são interesseiros. No Salmo 12, versículo 3, o salmista faz uma oração: Deus, corta a língua bajuladora. Todo mundo aqui conhece um bajulador, né? Principalmente no ambiente de trabalho, sempre tem. Já viu que o chefe chega segunda-feira e fala: ô chefe, o senhor espirrou esse final de semana? Nossa, o senhor espirrou, saúde, tá? Que raiva que dá, né? Ah, pastor, tem duas pessoas que eu gosto aqui da igreja. Uma é o senhor, aí a outra, quem o senhor mandar. Diz que o camarada era tão bajulador, irmão, que ele foi caçar com o chefe dele, e o chefe era muito ruim de mira. E foram caçar passarinho, o chefe dele com a espingarda na mão, falou que chegou pertinho do passarinho, assim, bem metro. Atirou, o passarinho saiu voando, foi embora, errou. Aí ele virou pro chefe e falou: poxa, chefe, é a primeira vez que eu vejo um passarinho morto voar. Os irmãos nem precisam me bajular, que eu não tenho muita coisa para oferecer, né? Mas assim, se por acaso o fato de eu ser pastor, qualquer coisa que seja, possa levar os irmãos a pensar que precisa me bajular, precisa. Não precisa me chamar de pastor, de reverendo, de altíssimo, inerrável, nada disso. Não precisa bajular. Na obra de Deus as coisas acontecem naturalmente. Não é bajulando as pessoas que você vai chegar no cargo A, no cargo B. Não precisa. Eu faria a mesma oração que o salmista fez. Porque geralmente quem bajula os outros tem realmente interesses pessoais, como o escritor aí da epístola diz. O verso 18 vai dizer que eles são escarnecedores. Eles zombam da fé dos outros. No Salmo número 1, versículo 1 diz: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que esse texto aí, a situação só vai piorando, né? Primeiro o ímpio, que é a condição de ser. Depois o pecador, que é a condição de fazer. Depois o escarnecedor, que é uma situação de afronta ativa contra Deus. E diz andar, parar e sentar. A coisa só vai piorando. Então nós temos que ficar longe dos escarnecedores. Porque as pessoas que escarnecem das coisas de Deus ou das atitudes dos irmãos, a gente tem que tomar cuidado. E diz no verso 19 também que essas pessoas promovem divisões. Elas trabalham contra a comunhão. Dizem que na igreja tem pessoas que constroem muros e tem pessoas que constroem pontes. Os falsos cristãos sempre constroem muros. Isaías vai dizer que nós devemos ser reparadores de brecha. Quando há uma falha no muro, a gente tem que consertar rapidamente, não expor. É a minha cidade, é o meu interesse e eu vou ser o primeiro a ajudar a tapar. Então, quando acontece algo desagradável no relacionamento dos irmãos, nas famílias, a função do verdadeiro cristão é tentar remediar. Uma outra coisa que Judas expõe é que as pessoas que vivem um falso cristianismo têm sentimentos ruins no coração. O verso 11 vai dizer que eles são invejosos.
eles prosseguem pelo caminho de Caim. Porque o Caim é o sinônimo de invejoso na Bíblia. Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta dele, decaiu o semblante e ele assassinou seu irmão por conta disso. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 8. Diz também que essas pessoas que não vivem o verdadeiro evangelho são gananciosas. Verso 11 diz também que eles, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão é um profeta. A história dele está registrada em Números 22, de 1 a 35. Ele recebeu dinheiro para ir amaldiçoar o povo de Israel, porque ele era ganancioso. Ele amou o prêmio da injustiça. As pessoas que vivem um falso evangelho, elas também são rebeldes. O verso 11 vai dizer que elas se precipitam no erro de Coré. A história de Coré está em Números 16, de 1 a 35. Coré, ele se aliou a Datã e Abirão e fizeram uma rebelião contra Moisés. Eles não aceitavam o sacerdócio de Moisés, a liderança de Moisés. E Moisés diz para eles: gente, acaso para vocês é coisa de somenos importância exercerem o sacerdócio? Vocês querem a primazia também? Eu não estou aqui porque eu escolhi, não, eu nem queria. E diz que a terra se abriu e engoliu os rebeldes. Diz também no verso 16 que eles são arrogantes. Eles vivem propalando grandes arrogâncias. Eles gostam de se autoelogiar. Só que em Provérbios capítulo 27, versículo 2, diz o quê? Seja a boca de outro que te louve e não a tua própria. E no verso 16 ainda diz que eles são murmuradores, eles são eternos descontentes, eles nunca se satisfazem com o que têm. Filipenses 4:11, por exemplo, Paulo vai dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O verdadeiro cristão é aquele que é feliz com o que tem, porque ele sabe que Deus está no controle da vida dele e que ele tem exatamente aquilo que Deus quer que ele tenha. E por último, Judas vai dizer na sua radiografia que essas pessoas que vivem um falso evangelho, elas têm uma espiritualidade distorcida. O verso 8 vai dizer que eles são sonhadores alucinados. Eles não seguiam pela palavra de Deus, eles seguiam por sonhos, por visões. E é incrível as barbaridades que a gente ouve e vê de pessoas fazendo coisas movidas por sonhos, por revelações. E muitas vezes eles querem impor aos outros essas coisas. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19, Paulo está orientando a igreja exatamente contra esse perigo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, e qualquer sonho, qualquer visão que não se coadune com a palavra, não serve para nós. No verso 13 também vai dizer que essas pessoas são inconstantes. Assim como as ondas do mar, eles são impelidos pelo vento. Sobre isso, Tiago vai escrever no capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. As pessoas que vivem um falso evangelho, elas não têm raiz, elas não têm firmeza. Judas disse que é uma árvore desarraigada. Elas são levadas por todo o vento. Elas seguem as modas, as tendências, as novidades. A onda do mar é uma figura da inconstância na Bíblia. Já viu a onda? A onda não para. A onda ela vai, cresce, some. Aí vem de novo. Opa. E é o dia inteiro aquilo. E se parar de ventar? Acabou a onda. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, vai dizer que nós não podemos ser como meninos, agitados para todo lado por todo vento de doutrina. Isso é inconstância.
E isso é uma marca daquele que não conhece o verdadeiro evangelho. E por último, eles são errantes. No final do verso 13, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. O termo original aqui são planetas errantes. Um planeta errante é um planeta que se desviou do seu sistema solar. Uma pessoa que não conhece o verdadeiro evangelho é uma estrela errante, é alguém que está fora de órbita. E o que vai sobrar para ela é a destruição, o buraco negro, as trevas. Então, Judas, do verso 1 até o verso 25, ele mostra para nós uma perfeita radiografia de alguém que não conhece o verdadeiro evangelho. O que nós devemos e podemos fazer diante dessa situação? Uma vez que é uma constatação que sempre no meio do povo haverá o joio e o trigo. E não compete a nós separar nem arrancar. O joio e o trigo são muito parecidos. Então, provavelmente, nós vamos caminhar até o final da nossa saga convivendo com verdadeiros cristãos e com falsos cristãos. Como nós devemos agir? Em primeiro lugar, é preciso denunciar. No verso 3, Judas diz, olha, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Infelizmente, os falsos cristãos acabam nos roubando um tempo e recursos preciosos que poderiam estar sendo usados naquilo que realmente importa no reino de Deus. Judas mesmo diz, não era sobre isso que eu queria escrever. Eu estava aqui diligente, escrevendo acerca da salvação. Mas diante de tudo que eu estou vendo acontecer no meio da igreja, eu me senti obrigado a mudar o assunto, o tema da minha carta, e orientar vocês a batalhar pela fé. Então a Bíblia diz que nós precisamos denunciar, precisamos batalhar pela fé evangélica, a fé santíssima que Deus delegou a nós como igreja. Nós não podemos passar a mão na cabeça de quem está explicitamente no erro. É por isso que a igreja recebeu de Deus uma função disciplinar. A disciplina visa a restauração do pecador e também a conservação do bom nome da igreja de Deus na face da terra. Ah, eles e Deus, nós não podemos falar. Ué, o que seria batalhar pela fé, a não ser denunciar os erros daqueles falsos cristãos, cujas atitudes afastam as pessoas da igreja? Observem, essas pessoas que vocês estão ouvindo pela televisão, pelo rádio, essas pessoas que pedem dinheiro com você, será que não bate com nada do que a Bíblia me diz? É função nossa, como igreja, identificar o falso cristianismo e lutar pela fé. Em segundo lugar, nós precisamos vencer o falso cristianismo pela palavra de Deus e pela oração. É o que diz o verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus. Como é que se identifica, como é que se caracteriza um falso cristianismo? Comparando com aquilo que Jesus disse e com aquilo que os apóstolos disseram, com a Bíblia. E no verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Lá em Mateus 22, 29 está escrito, errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Como é que se conhece as Escrituras? Nós temos 3 coisas a fazer em relação à Bíblia. Primeiro, ler. Ah, mas eu não consigo ler, não enxergo para ler, não tenho paciência para ler. Então ouve. Pega o CD da Bíblia e escute. Depois nós temos que entender. Porque se ler e não entender não adianta nada. E quando você entende a Bíblia? Na escola dominical, no estudo bíblico, no seminário, perguntando para alguém que já entendeu. E em terceiro lugar, nós temos que praticar. Se ler, entender e não praticar, é pior ainda. Ler, entender e praticar a palavra. É como se vence o falso cristianismo. E como é que se tem o poder de Deus para não errar? Orando. E aqui diz orando no Espírito Santo.
A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E o Espírito Santo vai encaminhar você a toda a verdade. Ele vai te orientar no caminho. Ele vai te lembrar de todas as coisas. E ele vai te consolar quando for necessário. Então, quando nós oramos e lemos a Bíblia, nós podemos viver o verdadeiro Evangelho. E em terceiro lugar, para encerrarmos, nós precisamos tratar a todos com amor, inclusive os falsos cristãos. É isso que Judas vai dizer para nós aí no verso 21 até o 23. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então a gente depreende aqui desses versículos que tem 3 tipos de pessoas convivendo no grupo evangélico. Primeiro, tem os verdadeiros crentes, aqueles que têm a fé verdadeira, está aí no verso 20. Nós temos na igreja também pessoas que estão ainda na dúvida. É o famoso crente Raimundo, no pé da igreja, no pé do mundo. E aqui fala que tem um terceiro grupo, que são os falsos cristãos, que ele usa aqui, os outros. O que a gente faz com os outros? Sede também compassivos, mas em temor. Não usa nem a roupa deles. Trata com amor, espera a misericórdia de Deus, mas não pratica as mesmas coisas que eles praticam. Paulo disse lá, não se associa com eles. Não dá para ir onde eles vão. Mas olha, vamos tratar com amor. Porque se alguém vai mudar, é com amor. Em nenhum lugar na Bíblia tem base para você pegar um pecador e chutar ele para fora da igreja, e não pode nem falar com ele, nem cumprimentar na rua. Então, irmãos, isso é uma realidade. Infelizmente, há falsos cristãos da igreja. Então não é para assustar quando a gente vê coisas estapafúrdias acontecendo dentro da igreja. Carnalidade, insubmissão, fofoca, agressividade, trairagem, enganação, bajulação, escárnio, divisão, inveja, ganância, rebeldia, arrogância, murmuração. Tudo nós vamos ver na igreja, é uma constatação. Essa realidade deve nos levar a refletir sobre algumas coisas. Primeiro, será que mesmo nos chamando cristãos, não temos vivido um falso evangelho? Então vamos mudar, gente. Vamos mudar, porque está errado. Será que nós temos tratado com amor e compaixão aqueles que estão em nosso meio e que ainda não conseguem viver o verdadeiro evangelho? Aquelas pessoas que às vezes estão chegando agora, ou que já estão na igreja às vezes até um tempinho, mas patina. Será que a gente tem paciência? Temos que ser misericordiosos e amar como Deus foi misericordioso conosco, nos amou, nos perdoou. Vamos ficar de pé, queridos? Procuro alguém para resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é
pensar. É proibido pensar. É proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pensar, pois não consigo me encaixar nesse esquema. Pensar. São sempre variações do mesmo tema. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido repetições. É proibido pensar. Repetições. É proibido pensar. Repetições. Sons. Repetições. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido pensar. Sons. É proibido